Olá, gente. Professor Irã aqui, passando para mais uma aula de Química Geral 1, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o spin do elétron, tá? O spin do elétron. O spin, já para adiantar nosso papo, ele corresponde ao nosso quarto número quântico, beleza? Percebe que a gente focou nossos estudos iniciais em três números quânticos, né? O N, número quântico principal, o L, número quântico do momento angular, o Ml, número quântico magnético, e agora a gente vai trabalhar com o quarto número quântico, que é o número quântico de spin, o Ms. Beleza? Qual o contexto do aparecimento do número quântico de spin para caracterizar o elétron? Tá? O contexto em que ele apareceu foi o seguinte: o nosso número quântico magnético de spin ele apareceu da seguinte maneira. Por exemplo, a equação de Schrödinger, ela conseguiu resolver as energias e as funções de ondas para o átomo de hidrogênio e também conseguiu estimar lá as linhas espectrais do átomo de hidrogênio, assim como Bohr fez, Schrödinger também conseguiu. Só que as linhas espectrais propostas por Schrödinger, elas não batiam exatamente com a experimental que foi proposta lá por Rydberg no começo, lá nos estudos, por Rydberg e Baumer. Elas tinham alguma diferençazinha, beleza? No valor da frequência numérica. E a explicação que surgiu na época para essa diferença foi justamente que o elétron ele tinha uma quarta componente, um quarto número quântico, que era o spin. Beleza? E aí quando eles incluíram o spin dentro do tratamento da equação de Schrödinger, eles conseguiram prever com precisão as linhas espectrais. Beleza? Então o que a gente vai falar hoje então justamente o número quântico magnético de spin, ou o MS, ou spin, ele apareceu justamente para tentar resolver essa falta de precisão que a equação de Schrödinger tinha para prever precisamente as linhas do espectro de hidrogênio. E aí quando eles incluíram o número quântico magnético de spin dentro da resolução da equação de Schrödinger, foi o próprio Dirac, que é outro cientista que surgiu na época e modificou a equação de Schrödinger para colocar essa quarta componente, ele conseguiu obter as frequências do átomo de hidrogênio com uma precisão compatível com o dado experimental, beleza? E aí alguém pergunta, professor, mas o que é o número quântico magnético de spin? Esse número quântico, ele a princípio, ele é caracterizado pelo movimento de rotação que o elétron dá em volta do seu próprio eixo, né? A gente sabe que, como se fosse um movimento mesmo do planeta Terra, em rotação, a Terra ela não translada ao redor do Sol, e durante esse movimento de translação ela também não rotaciona ao redor do seu próprio eixo. Então, na época, os cientistas, os físicos, eles admitiram que o elétron ele rotaciona, né, ao longo do seu próprio eixo. E aí, esse número quântico, que é o número quântico de spin, ele só pode assumir dois valores possíveis. O mais meio, né, o mais meio, que vai indicar o elétron com essa seta aqui para cima, e o menos meio, que indica o elétron com a seta para baixo. É óbvio que o mais meio e seta para cima e menos meio e seta para baixo, e essa atribuição aqui é uma atribuição arbitrária, beleza? Se você pode usar o mais meio com seta para baixo e o menos meio com seta para cima. Isso aqui é puramente arbitrário, beleza? Só que por convenção a gente vai adotar o mais meio correspondente ao elétron com spin para cima, né? E o menos meio com spin para baixo. Mas só lembrando que isso é arbitrário, não é regra, tá? Então, quando o elétron está nesse movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo, aqui nesse primeiro exemplo que eu estou circulando aqui, ó, a gente tem o elétron com a seta para cima, né, com a seta para a parte superior, e temos o nosso Ms, número quântico magnético de spin, o mais meio, né? E aqui a rotação no sentido inverso, com a seta para baixo, temos o Ms menos o meio. Então, a gente percebe que o Ms, que é o número quântico de spin, ele também é quantizado, né? Só pode assumir dois valores, que é o mais meio e menos o meio. Beleza? Os caras, antes de eu falar dos caras, é só importante a gente falar aqui do resumo, né? Um resuminho sobre o número quântico de spin. Um elétron, ele tem a propriedade de spin, né? E é o número quântico Ms, que descreve o spin do elétron. Lembrando que essa propriedade aqui do spin, ela é uma propriedade magnética. Beleza? Ela não é uma propriedade elétrica, é uma propriedade magnética,
certo? E os caras que estudaram o spin foram esses dois físicos alemães, Stirling e Gerlach, beleza? Foram os caras que estudaram experimentalmente o aparecimento do spin, tá? Deixa eu ver mais outra coisa. Ah, beleza. Essa parte aqui ele está mostrando a parte dessa rotação do elétron e as partes do polo, né? Polo norte, polo sul. Então a gente tem aqui algumas características interessantes, beleza? Por exemplo, quando os elétrons, por exemplo, aqui a gente tem dois elétrons, os elétrons aqui estão fazendo o mesmo movimento, ó, certo? Esse elétron está rotacionando ao redor do seu próprio eixo, esse elétron está rotacionando. Ambos estão com o mesmo movimento. Quando os elétrons possuem esse mesmo movimento e estão desse jeito, com as duas setas para cima, já que eles estão fazendo o mesmo movimento de rotação, a gente fala que os elétrons eles estão com os spins desemparelhados, ou spin paralelos, né? Então a gente percebe que eles estão paralelos, né? Esse spin e esse outro. Agora vamos para o segundo caso. Esse elétron está fazendo um movimento nesse sentido, né? A seta está indicando esse movimento aqui no sentido, como se fosse um sentido horário. Já essa outra seta, esse outro elétron, está fazendo um sentido anti-horário. Se eles estão com sentidos de rotação diferentes, significa que os spins dele vão estar com um sentido diferente também, um para baixo e um para cima. Nesse caso aqui, a gente fala que os elétrons estão emparelhados. Ou elétrons não, que os spins estão emparelhados. Beleza? Então, quando ambos estão no mesmo sentido, a gente fala que eles estão desemparelhados ou paralelos. E quando eles estão em sentidos opostos, a gente fala que os elétrons estão emparelhados ou os spins estão emparelhados, beleza? E aí surge um conceito muito importante, que são as propriedades magnéticas. Por exemplo, algumas substâncias ou alguns átomos, eles são paramagnéticos. Vocês vão ouvir muito falar isso na química aí no decorrer do curso de vocês. O que é uma substância paramagnética, professor? Ou um átomo paramagnético? São aqueles átomos que contêm spins desemparelhados e são atraídos por um ímã, beleza? Mas nas nossas aulas posteriores, a gente vai ver as distribuições eletrônicas dos átomos, e aí vocês vão ver o que são spins desemparelhados e já vão conseguir associar com propriedades paramagnéticas. Então, todo átomo que tem, ou substância que tem elétrons desemparelhados são paramagnéticas. E as diamagnéticas são o que, professor? São os átomos ou substâncias que não contêm spins desemparelhados, ou seja, os spins estão todos emparelhados. E essas diamagnéticas, elas são repelidas por um ímã, beleza? Aqui é interessante notar, nessa figura aqui que eu estou circulando aqui agora, ó, essa figura, é uma substância que ela estava em equilíbrio numa balança, com esses dois pesos aqui. Na condição inicial ela estava em equilíbrio, tá? Era uma balança, o ponteiro aqui da balança estava no meio e ela estava em equilíbrio, beleza? E aí quando o cara pegou, um cientista pegou um eletroímã e aproximou aqui da substância, como ela é paramagnética, o que a substância paramagnética faz? Ela é atraída por um ímã. Então esse ímã que atraiu a substância. Como ele atraiu, o que aconteceu com a balança? Ela foi deslocada aqui para a esquerda, ela baixou. Então você percebe que as propriedades eletromagnéticas elas se manifestam quando você tem um ímã. E aí essa atração aqui é decorrente desses spins desemparelhados. Beleza? Tem alguns equipamentos que mede, acho que como é que fala? EPR, é tipo uma espectroscopia, que trabalha com spin. EPR, é espectroscopia paramagnética de spin, alguma coisa assim. Ela mede, pessoal, uma coisa muito interessante. Ela mede essa quantidade de carga que é necessária para atrair a substância paramagnética. E aí, com essa quantidade de carga, ele utiliza umas equações lá, umas formas meio estranhas, até chegar no número de spin que está desemparelhado. Entendeu? Então, ele pega um eletroímã e atrai a substância eletronegativa, a substância paramagnética. A força de atração é uma carga. Aí esse aparelho ele mede a carga. Dessa carga que foi necessária para atrair essa substância paramagnética, ele consegue chegar no número de elétrons que estão de spins desemparelhados dessa substância. É uma coisa bem louca, mas realmente existe esse aparelho.
que mede essa quantidade de elétrons desemparelhados com base na carga necessária para atrair a substância paramagnética, ou o átomo paramagnético, né? Então, o que a gente tem para comentar sobre spin, nessa aula rápida aqui, é isso, tá? Que é o nosso quarto número quântico, para caracterizar o elétron, e que ele está relacionado com propriedades magnéticas, tá? Tem um exercíciozinho aqui também, né? Tem um exercício para a gente não perder a prática, para a gente ver como que a gente pode trabalhar com essa parte de spin. Tem essa questãozinha, esse exemplo, né? Ele fala assim, ó, escreva os 4 números quânticos para um elétron em um orbital 3p. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente escreva os 4 números quânticos que a gente estudou até agora para um elétron que está no orbital 3p. Então, essa questão é como se fosse o endereço. Ele quer, poxa, eu quero o endereço desse elétron que está nesse orbital. Ou é como se a gente viu lá naquela aula que os números quânticos é como se fosse um sistema de identificação para o elétron, né? A gente, por exemplo, a pessoa, que eu falei lá naquela aula para quem não assistiu, eu falei que a pessoa, para identificar a pessoa, a gente tem o quê? Tem RG, tem CPF, tem número do título de eleitor, né? Tem os números da carteira de trabalho, tudo isso serve para identificar o ser humano, né? Para identificar a pessoa, né? CPF, RG, número da carteira de trabalho, título de eleitor, tudo isso são números para identificar a pessoa. Já o elétron, em um orbital, ele também tem sistema de identificação. Que sistemas de identificação são esses? São os números quânticos. Que números quânticos são esses? O principal, que é o N, o número quântico do momento angular, que é o L, o número quântico magnético, que é o ML, e o número quântico de spin, que é o MS. Tá? Então, são sistemas para a gente identificar o elétron. Identificar o elétron onde, professor? Em um orbital. Beleza? Isso aí. Então, a questão pede para a gente escrever os 4 números quânticos para um elétron em orbital 3p. Primeira coisa, tem 2 números quânticos aqui, pessoal, que não vão mudar. Que números quânticos são esses? O número quântico principal, que é o N, que é designado por esse número aqui. Né? Toda vez que a gente vê um subnível 3P, 3D, 1D, 1S, sempre esse número aqui da frente, ele vai ser correspondente a um N. Então, o número quântico N aqui não vai mudar, vai ser 3, tá? E o número quântico P, que é lá do número quântico L, né? Número quântico do momento angular, o L, ele vai mudar? Não, ele vai ser sempre 1. Por que é 1? Porque o P vale 1, né? SPDF, o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Então, toda vez que você vê o orbital 3P, significa que o P é correspondente ao número quântico do momento angular L. E se ele é P, ele vale 1. Beleza? Então, não vai variar. Tá? Dos 4 números quânticos, 2 não irão variar, que é o principal e o secundário. Beleza? Só, pessoal, seguinte. Só que para esse L igual a 1, que é o orbital P, vocês percebem que ele vai gerar quantos orbitais? Ele vai gerar 3 orbitais. Por quê, professor? Porque a gente vai usar aquela fórmula, ó, 2L mais 1, né? A gente vai utilizar aquela fórmula, 2L mais 1. Quanto que vale o L? Vale 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai ser quanto? 3. Beleza? Então, eu vou ter 3 orbitais. Se eu vou ter 3 orbitais, eu vou desenhar aquela caixinha famosa, né? Dos 3 orbitais, ó. Tá aqui, ó. 3 orbitais. O do centro vale 0. Esse aqui da direita vai valer mais 1. E o da esquerda vai valer menos 1. Que valores são esses aqui, professor? São os valores de quê? São os valores de ml, tá? Então a gente percebe que o ml ele vale desde menos L até mais L, né? Ele partiu de menos L, que é menos 1, até mais L, que é mais 1. Então são os valores de ml. Então aqui na resolução, o que acontece? A gente já tem 3 valores possíveis para ml, né? Que é menos 1, 0 e mais 1. Então o que acontece? O terceiro número quântico também já achei os valores deles possíveis, né? Tá aqui. E o quarto número quântico, professor? Qual que é? É o ms, número quântico de spin. Então ele só pode valer mais 1 e menos 1. Então, nessa resolução, aqui é mostrado justamente todas as combinações possíveis. Então,
Percebe, ó? Primeira combinação vai ser o número quântico 3, o 1, né? O número quântico principal 3, número quântico momento angular 1 e o menos 1 aqui que é o ml e o mais o meio, beleza? Então, o primeiro conjunto de números quânticos está aqui. Alguém poderia pensar, professor, ele pede para escrever os 4 números quânticos para o elétron 3p. Então, já estaria respondido, não, esses 4 aqui? Não estaria respondido. Por quê? Porque existem várias possibilidades, beleza? Qual outra possibilidade, professor? Vai ser o 3, o 1, que nunca vai variar, o menos 1, que é esse aqui, e o menos o meio. Ah, professor, então quer dizer que o número quântico de spin, ele pode variar, mais meio, menos meio? Pode ter 2 valores, beleza? Então aqui está o nosso primeiro conjunto, nossa primeira possibilidade, beleza? Nossa primeira possibilidade está aqui, nossas 2 primeiras possibilidades estão aqui na verdade, beleza? Vamos para as nossas terceira e quarta possibilidade. Que possibilidades são essas, professor? É de novo, número quântico principal 3, número quântico momento angular 1, isso não vai mudar. E agora eu vou para uma outra possibilidade de ML. Que possibilidade de ML é essa, professor? É o zero. Está aqui, ó. Essa possibilidade, então está aqui o zero. E vou também para a primeira possibilidade de MS, que é o mais o meio. Está aqui. Aí vocês vão falar, professor, agora eu estou entendendo. Então agora o senhor vai de novo repetir o 3, que não muda, vai repetir o 1, que não muda, vai repetir o 0, que o senhor está trabalhando com a possibilidade do ML igual a 0, e vai mudar só o menos o meio. E vai mudar o mais o meio para o menos o meio. É, justamente isso. Então a nossa segunda possibilidade aqui, a nossa quarta possibilidade aqui, somando tudo, vai ser o menos o meio, e mantive o 0. Beleza? Então está aqui o nosso terceiro e quarto conjunto de números quânticos. Beleza? Aí vamos para o nosso último conjunto? Vamos. Que conjunto é esse? É repetindo de novo 3, repetindo 1, que não vai mudar, né? Agora eu vou trabalhar com mais 1 ou 1. Então o número quântico ML está aqui, é o 1 que eu vou trabalhar. E o MS? Qual a possibilidade? Mais o meio. E aqui eu vou repetir de novo. 3, 1, 1. E o MS vale quanto? A outra possibilidade, que é menos o meio. Então vocês percebem que o número quântico principal, o secundário, em todas as possibilidades, o número quântico principal e o momento angular, que é o L, eles não estão mudando, é sempre 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. E o ML? O ML, ele muda. Ele pode ser menos 1, 0 e 1. E de novo, ele pode ser menos 1, 0 e 1. E aí na quarta linha eu fico só variando. Eu fico só variando, deixando tudo aqui menos o meio e deixando aqui tudo mais o meio. Então vocês percebem que o ML aqui nessa terceira coluna, o ML é menos 1, 0 e 1. Do outro lado, de novo, é menos 1, 0 e 1. E desse lado aqui, tudo é mais o meio e do outro lado, tudo é menos o meio. Beleza? Então, pessoal, percebe que para o orbital 3P, a gente tem essa infinidade de possibilidades dos 4 números quânticos. Então, a nossa tarefa é sempre qual? É sempre tentar escrever todas as possibilidades, beleza? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Tentem acompanhar o vídeo com calma, para que vocês possam entender o passo a passo dessa explicação, beleza? Então, um forte abraço aí para todos e bons estudos aí. Valeu!